Neste vídeo eu vou mostrar a resolução do exercício 30 da lista 8. O enunciado diz o seguinte: um cilindro de massa m raio r possui uma densidade de massa que cresce com a distância r a partir de seu eixo de simetria, dada por ρ de r alfa r, onde alfa é uma constante positiva. A. Calcule o momento de inércia do cilindro em relação a um eixo longitudinal que passa através de seu centro, em termos de m e r. B. Sua resposta é maior ou menor do que o momento de inércia de um cilindro com esta mesma massa e mesmo raio, porém com densidade constante? Explique qualitativamente por que este resultado faz sentido. Bom, então a ideia fundamental para calcular o momento de inércia desse cilindro é a mesma que a gente utiliza para calcular o momento de inércia de um cilindro homogêneo, né? Então a gente precisa dividir esse objeto em unidades ou em porções menores, né, de massa dm. Então, no caso de um cilindro, a gente imagina que a gente fatia esse cilindro em discos, né? Então, por exemplo, um disco aqui de raio R, né, o mesmo raio do cilindro, mas de espessura infinitesimal dz, né? Este disco vai ter um elemento de massa dm, tá? E aí, integrando, então ele possui um certo momento de inércia di, e integrando sobre todos esses discos infinitesimais, a gente tem um momento de inércia do cilindro como um todo, tá? Porém, como esse disco ele não vai ter uma distribuição de massa homogênea, né, já que a densidade varia com o raio, o momento de inércia dele não é meio de mr². Tá? Então, nós precisamos primeiro determinar qual vai ser o momento de inércia de cada um desses discos, e para isso a gente utiliza a mesma ideia que foi utilizado para calcular o momento de inércia de um disco homogêneo. Então, nós subdividimos esse disco em diversos anéis, tá, de raio R e de espessura dr, certo? E integrando sobre todos esses anéis, nós temos então o momento de inércia do disco, e aí integrando sobre essa coordenada z, nós teremos o momento de inércia do cilindro. Bom, então aqui nós vamos definir o nosso momento de inércia infinitesimal como sendo o momento de inércia de um desses anéis, né? Então, o momento de inércia de um anel é mr². Neste caso, nós teremos aqui, cada anel tem uma massa infinitesimal dm e um raio rzinho ao quadrado, certo? Quem é esse elemento de massa dm? Então, dm vai ser igual à densidade ρ vezes o volume infinitesimal de cada um desses anéis, né? Bom, ρ é alfa vezes r. E quem é o volume deste anel? Bom, se a gente cortar, né, podemos pensar assim, se a gente corta esse anel em algum ponto, né, e estica, nós vamos ter aí um paralelepípedo, né, de área dada por a espessura desse anel, dr, vezes o comprimento do anel, que é 2πr, e multiplicado pela espessura aqui desse anel, que vai ser dz, né? Então, o volume de cada um desses anéis é a área do anel, que é o seu comprimento, 2πr, vezes a largura dr, multiplicado pela espessura do anel, que é a mesma espessura do disco, dz. Então, aqui, só reorganizando esses termos, nós vamos ficar com dm vai ser igual a 2π vezes alfa. Nós vamos ter aqui um r², dr dz. Certo? Então, nós podemos agora substituir essa expressão aqui na nossa equação para di, e nós vamos ficar com... Bom, a gente vai multiplicar tudo isso aqui por r², né? Então, vamos ter 2π alfa r², dr dz. Tá? Então, integrando dos dois lados, nós temos que o momento de inércia do cilindro vai ser igual a integral sobre toda a altura do cilindro. Não foi dado ali no enunciado, mas eu vou assumir
que o cilindro tem uma altura L, tá? Integral em todo o raio do cilindro, então de 0 até o raio do cilindro, a risão, de 2π alfa r a quarta dr dz. Tá? Então a gente tem aqui uma integral dupla. Bom, então fazendo essa integral, aplicando os limites de integração, nós chegamos em 2π alfa. Integral de r a quarta vai dar r a quinta sobre 5, né? Aplicando os limites de integração. Então, r a quinta sobre 5. E integral em dz vai dar z. Aplicando o limite de 0 até L, vai dar L. Okay? Então, nós chegamos que o momento de inércia desse cilindro não homogêneo é 2π alfa r a quinta sobre 5 vezes L. Bom, a gente precisa agora sumir com algumas dessas constantes, né? O 2π alfa e o L. Tá? O exercício pediu para a gente dar o momento de inércia em termos da massa do cilindro e do seu raio. Bom, como é que a gente faz isso? Olhando de novo para essa expressão. Tá? Então, se a gente considera o cilindro como um todo, e nós temos aqui 2 dm igual a ρdv, integrando dos dois lados, eu vou ter que a massa total do cilindro vai ser igual à integral sobre o volume de ρdv. Então, nós temos que considerar aqui o elemento de volume dv em coordenadas cilíndricas. Deixa eu escrever aqui do lado. Então, dv em coordenadas cilíndricas ele é dado por r dr dθ. Deixa eu fazer um θ melhorzinho aqui. Então, dv em coordenadas cilíndricas, né, um elemento de volume em coordenadas cilíndricas, é r dr dθ dz. Tá? Então, a gente integra ao longo do raio do cilindro, ao longo do ângulo, que é 0 a 2π, geralmente, e da altura do cilindro. Então, essa integral, para a gente calcular a massa do cilindro, nós vamos integrar ρ no volume, certo? Então, a gente vai ter uma integral tripla aqui. Então, nós temos integral tripla de ρ, que é alfa r, vezes dv, que é r dr dθ dz. Tá? Então, fazendo aqui as integrais de dentro para fora. Né? Então, essa primeira integral ou terceira integral, dependendo de como vocês querem contar, vai ser integral em R. Né? Então, os limites de integração são sobre o raio do cilindro, de 0 até R. A segunda integral em dθ, que vai... bom, o cilindro inteiro ele cobre um ângulo de 2π radianos, né? Então a gente integra de 0 a 2π. E em dz a gente integra de novo sobre a altura do cilindro de 0 até L. Tá? Então a gente vai ficar aqui com uma integral tripla 0 a L, 0 a 2π, 0 a R, de alfa r quadrado dr dθ dz. Bom, então nós vamos ter aqui alfa, integral de r quadrado dr vai dar r ao cubo sobre 3, aplicando o limite na integração. R ao cubo sobre 3. Integral de dθ é θ de 0 a 2π, 2π. Integral de dz, de 0 até L, L. Tá? Então, nós podemos escrever que a massa do cilindro, organizando os termos, vale 2π alfa sobre 3 r ao cubo L. Bom, se a gente isolar
a constante alfa aqui, portanto, nós chegamos que alfa vai ser igual a 3m sobre 2π r ao cubo L. Ok? Com essa expressão, nós voltamos e substituímos pelo alfa que aparece aqui no momento de inércia. Então, nós teremos aqui 2π r à quinta L sobre 5, que multiplica alfa, que vale 3m sobre 2π r ao cubo L. Bom, então 2π cancela com 2π, r à quinta dividido por r ao cubo vai dar r quadrado, L vai cancelar com L, sobra, portanto, 3/5 de mr quadrado, que é a resposta que nós temos aqui no gabarito. Deixa eu tentar enquadrar aqui então toda a resolução do item A. Bom, o item B pergunta se a resposta é maior ou menor do que o momento de inércia de um cilindro com a mesma massa, né? Porém com densidade constante. Então, no caso de um cilindro com densidade constante, o momento de inércia, vou chamar aqui de zero, é meio de mr quadrado, né? Se a gente calcular então I sobre I0, nós vamos ficar com 3/5, bom, os mr quadrados vão se cancelar, né? Então 3/5 dividido por meio, né? Então 3/5 vezes 2, que dá 6/5, que é 1,2. Tá? Então o momento de inércia desse cilindro não homogêneo, com essa densidade αr, será 20% maior do que o momento de inércia de um cilindro homogêneo. Né? Bom, por que isso faz sentido? Está relacionado com a distribuição de massa no sistema. Então, nesse cilindro não homogêneo, como a densidade dele cresce com a distância do centro, né, com αr, isso significa que a maior parte da massa desse cilindro estará concentrada nas bordas do cilindro, né, o próximo das suas bordas. Ou seja, ela vai estar distante, né, do eixo de rotação. E quanto mais distante a massa estiver do eixo de rotação, maior tende a ser o momento de inércia do objeto.